Fala, alunos insanos! Eita, gabaritamos essa prova do Correio. E aí, gostou? Eu fui aí para Porto Velho, Rondônia, cidade maravilhosa. Olha que bonito. Fui aí só para fazer uma revisão e perceba, praticamente entreguei a prova, né, da informática dos Correios. Mas veja só, fico muito feliz por ter conhecido vocês, alunos aí da Gabarito, né? Barra Insanos, né? Logo estará aí com o nome Insanos. Feliz também por ter conhecido muito. Fui aí para conhecer alguns alunos, acabei fazendo vários amigos, né? Feliz, quero voltar aí novamente para a gente fazer uma aula bem séria aí, né? Do conteúdo da informática que eu tenho para apresentar para vocês. Fui aí, fiz 3 aulas, que foi sábado, né? As 2 aulas no domingo, somente para essa revisão aí dos Correios e entreguei bastante conteúdo aí para vocês gabaritar essa prova da informática. Fico feliz aí pela banca IBFC ter assistido também minhas aulas do online, porque colocou as questões que praticamente nós passamos aí, né? Então veja só, agora você já sentiu um pouquinho do que é Insanos, você já sentiu um pouquinho de como eu trabalho informática aí na Insanos Concurso, que foi aí na Gabarito para vocês, e agora vocês vão perceber como será as aulas daqui para frente de informática. Mas vamos fazer a nossa correção aqui então, a nossa correção de informática, né? Da prova. Então perceba, eu recebi uma prova, verifica aí a alternativa, tá? Não vai somente pela alternativa A, B, C e D, não, verifica aí no seu caderno aí onde está a resposta, tudo bem? Por exemplo, a questão de número 26. Perceba, assinale a alternativa que apresenta a maneira mais eficiente de selecionar todo o texto de um documento do Word sem usar o mouse. Perceba, já está gravado lá na aula. Eu falei para vocês que os aplicativos, né, do navegador para selecionar tudo é Ctrl A. Nos aplicativos de navegadores. No Windows também, se você quer selecionar tudo que está na área de trabalho, é o Ctrl A. No WordPad, ou vamos dizer, o bloco de notas, se eu quero selecionar tudo que está no bloco de notas, é Ctrl A. Mas aqui nessa prova, ela está pedindo em específico para fazer o quê? Para você dar a alternativa do documento do Word, tudo bem? No Word já muda tudo. No Word nós temos quem? O Ctrl T, tá? Eu passei o material lá para vocês, bem bonitinho, né? Sobre as teclas de atalho aí do Word. Lembrando, ó, aqui onde ele fala que é o Ctrl E, ele serve para quê? Para centralizar. O Ctrl A é para abrir um documento, tá? Não vai confundir. No bloco de notas, por exemplo, para selecionar tudo é o Ctrl A. Né, para salvar é o Ctrl S. Já no Word, para selecionar tudo, é o Ctrl T, e para salvar no Word é o Ctrl B, não vai confundir. E o Ctrl S serve para fazer o quê? Sublinhar, né? Nós temos o Ctrl N, que era negrito, né? O Ctrl I, que é itálico. Negrito, lembra que a Microsoft havia mudado, né, no mês de novembro, né? A tecla de atalho do Word, né, que era o Ctrl Shift B, ela mudou novamente, voltou para o Ctrl N, tá? Para ser o negrito. Mas nessa pergunta, quando fala em selecionar todo o texto no Word, está falando de quem? Do Ctrl T. Muito simples, básico, né? Passei um material também junto com as teclas de atalho. Foi bem facinho essa daí. Vamos para 27. Né? Lembrando, encontre nas alternativas aonde está o Ctrl T. Não vai aqui, alternativa B. Não, precisa verificar no seu caderno onde está o Ctrl T das alternativas, tá? 27. Se um usuário deseja copiar a formatação de um parágrafo, veja só, ele quer fazer o quê? Ele quer copiar a formatação de um parágrafo e aplicá-la para outro parágrafo. Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta de quem? Do Word. Então lembrando que no Word, PowerPoint e no Excel, lembra que eu fiz essa demonstração em sala de aula, que vocês até fizeram uma brincadeira, falei, gente, ó, eu vou escrever aqui, né, gabarito, lembra que eu coloquei lá gabarito, coloquei lá, né, Insanos, coloquei lá professor Christian, e simplesmente eu copiei aquela formatação e até falei pra vocês, ó, se você for na internet, né, e você achar bonito, né, aquela formatação, simplesmente clica aqui, clica nesse pincelzinho, lembra? Então, lembra que vocês até aplaudiram, né, foi bem engraçado, né, foi bem legal essa aula naquele dia. Então, veja só, qual pincelzinho que eu apliquei? Aquele pincelzinho que eu apliquei lá, era o quê? Era o pincel de formatação, tá? Então, veja, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint, vocês vão ver esse pincel de formatação. E ele sim, ele tem as suas teclas de atalho, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, só que ele entra um Alt antes, né? Então veja, Alt e Ctrl+C, né, onde ele vai copiar aquela formatação, e o Alt e Ctrl+V, onde ele vai colar essa formatação. Ou simplesmente você dá esse clique, né, no pincel, e você vai copiar, deixa o mouse, né, o cursor, né, em cima da palavra
a qual você quer copiar aquela formatação, dê um clique e cola em outro local. Se você quiser simplesmente segurar esse pincel, você deixa clicado em cima da palavra, né, da letra a qual você quer copiar aquela formatação, dê 2 cliques no pincel, tá, para segurar ele tá travado, e assim você vai clicando aonde você quer que essa formatação seja colada. Beleza? Nós fizemos isso todas em sala de aula, né? Vamos lá, a 28. Ah, então lembrando, né? Mais uma vez, a 27, procure onde está o pincel de formatação no seu caderno lá nas alternativas, tá? Nesse caderno que me entregaram aqui era na alternativa D, mas verifica no seu. 28. No Word, perceba, é estranho, né? 3 do Word, né? Era um gabarito assim, era uma, desculpa, gabarito. Era um edital grande, né? E trabalhamos muitas coisas aí em sala de aula, porque achávamos que eles iam pedir uma de cada, mas perceba que do Word foram 3, né, perguntas seguidas, né, o que é muito estranho, né? Mas tudo bem, então acho que eles vão trabalhar muito com o Word, exigiram mais o Word lá, mas vamos lá. No Word, assinale a alternativa que apresenta a finalidade do recurso que controle de alterações. Bem, se você já vai fazer se você vai controlar as alterações realizadas, né, por esse usuário dentro de um Word, ele serve simplesmente para quê? Rastrear e registrar as modificações feitas no documento. Então veja, você vai aonde? Você vai abrir seu Word, você vai na opção lá, revisão, e temos lá, controlar alterações. Você tem lá para você aceitar, rejeitar essas alterações. Né, você vai clicar aqui, tem também uma tecla de atalho, né, que é o Ctrl Shift E. Você pode proteger também, colocando uma senha aqui para não sofrer essas alterações. E lembrando, ó, o recurso controle de alterações no Word é utilizado para fazer o quê? Monitorar e registrar todas as modificações feitas em um documento. Isso é extremamente útil quando várias pessoas estão colaborando, tá, em um mesmo documento, permitindo que todas as alterações sejam visíveis e possam ser aceitadas ou rejeitadas individualmente. E eu coloquei até algumas das opções aqui para você perceber que não coincide com as outras alternativas, tá, de como você pode fazer esse controle de alterações. Uma vez ativado, todas aquelas alterações realizadas são marcadas, né, em vermelho dentro do seu Word. Você vai lá no seu Word, abra. Quando você habilitar, você vai perceber que ela é toda marcada lá onde foi realizadas as alterações. E quando você desabilita, né, volta tudo ao normal. Faça um teste no seu Word. Se você não conhecia, é fundamental que você tenha conhecimento, que vai lhe ajudar e muito no seu ambiente de trabalho, beleza? Então na 28, procure aí onde está a nossa alternativa, marcando lá rastrear e registrar todas as modificações feitas no documento, que é o controle de alterações. Vamos para a 29. Veja, se a célula A1 contém o valor 10 e a célula A2 contém o valor 20, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual a 1 mais, abre parênteses, A2 vezes, o asterisco é vezes, tá? Multiplicação, 2, fecha parênteses. Então veja que nós fizemos lá na aula duas, né? Umas de soma e nós fizemos uma de média. Então lembrando que é o que eu passei para vocês em sala de aula. Eu não ia entrar tão a fundo no Excel, porque eles não iam exigir muito. Estava muito na cara quando eles colocam lá somente Excel, é uma sominha, uma coisinha besta, é um detalhinho. O problema é quando eles colocam lá aplicativos, né, e dão detalhes, né, sobre o Excel. Aí sim você precisa estudar bastante fórmulas. Ah, professor, vai cair fórmula? Não. Do jeito que é pedido ali no edital, não tinha como eles pedir fórmula. Então perceba, eu tenho aqui aquele momento, aquela coisa que eu ensino para vocês. Ah, faz um risquinho aqui, faz um risquinho aqui. Aqui em cima nós temos o A, aí nós temos a linha 1, nós temos a linha 2, né? Bem grosso assim, né? Não tem o que se preocupar. Então na 1 nós temos aqui o 10 e na 2 nós temos o 20. Beleza. Isso muda alguma coisa? Não. Por quê? Porque fica fácil até de olhar aqui. A1 é quem? Ah, é o 10, mas... Aí lembrando, abre parênteses, tá? E o A2 é quem? O 20. O 20 vezes 2, né? O 20 vezes o 2. Agora nós entramos na regra do Pendas. Aquela coisa que você aprendeu na quarta e na quinta série, que é o quê? Primeiro se faz o que está dentro dos parênteses, né? Então nós vamos abaixar aqui o 10, mas vamos resolver o que tem aqui dentro. E o que a sua professora te ensinou, né? Ah, eu tenho aqui o 2, eu tenho 2, que dá 4, né? Ah, quanto zero tem aqui? Tem um só. Ah, tem um zero? Só desce esse zero. 2, 2 são 4. Beleza. 40 mais 10, 50, né? Uma coisa bem simples, básica, simplesmente para ver se você fez a quarta ou a quinta série, né? Ou se alguma vez você já abriu um aplicativo de Excel na sua vida, né? Se você já abriu um aplicativo de Excel na sua vida, você fez qualquer coisa ali dentro, você vai saber fazer isso aqui tranquilamente, tá? Então a 29, procure a alternativa que o resultado é 50.
Vamos para a próxima. 30. Assinale a alternativa que apresenta a função do campo CCO ao enviar o e-mail. Lembra-se que eu falei em sala de aula. Ó. Eu falei para vocês, gente, existe o campo para que todos os usuários usam, né? Utiliza lá o campo para, mas isso não cai em prova, tá? O campo para não, eles cobram o quê? O CC e o CCO, que é com cópia carbono oculta, tá? Então, isso daqui para qualquer aluno meu, matou de primeira, porque é uma das coisas que eu pego muito no pé do aluno a respeito do campo CCO, né, com a cópia carbono oculta. Perceba onde eu coloquei lá embaixo, né, o CCO, os endereços nesse campo não aparecem no escopo do e-mail. Ele permanece o quê? Oculto. Então veja, perceba que a alternativa aqui, ó, que no caso nesse caderno seria C, mas procure aí no seu caderno enviar o e-mail para destinatários o quê? Ocultos e sem que os demais destinatários façam o quê? Saibam, procure essa alternativa aí. 31. Assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem de utilizar a extensão .pdf. Então perceba, os PDF você já conhece, né? Eles já são fechados, você não tem edição nele. Então, você precisa fazer uma conversão se você quiser editar. Então vamos lá. Então, assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem. Ele quer a principal vantagem de utilizar um PDF em documentos oficiais em comparação. Veja, existe uma comparação com formatos que proprietário. Existe um proprietário por quê? Porque o ponto .docx ele é o Word. O Word, ele é o quê? Ele é proprietário. Ó, o pessoal já me pedindo aqui, ó. O pessoal já está perguntando, professor, me dá a resposta aí da prova, da alternativa aí aqui da prova. Gente, já estou gravando aqui, vamos lá, vamos com calma. Então veja, então ele quer fazer uma comparação a respeito do proprietário DocX, lembrando que, como ele está falando de proprietário DocX, lembrando que alguns sistemas operacionais, nós temos lá o macOS, nós temos o Linux, né, alguns de sistemas operacionais a qual eu não consigo instalar, né, esse pacote da Microsoft, né, e porque cada sistema operacional tem o seu próprio, por exemplo, no LibreOffice o pessoal gosta muito de, no Linux o pessoal gosta muito de utilizar o LibreOffice, né? Onde ele me dá o ODT. Mas eu posso sim salvar em DocX. Mas como ele é proprietário, está falando do proprietário, que ele está falando do Microsoft Office Word, então, ou seja, ele é .docx. Então veja, é a respeito de menor tamanho de arquivo? Não, você vai perceber que às vezes você está num documento do Word e você converte para PDF, o que acontece? Acaba se tornando maior. Há situações que fica menor, há situações que fica maior, então não tem uma regra básica aqui. Uma compatibilidade universal e preservação do layout. Veja, sim, existe uma compatibilidade universal, mesmo porque o próprio PDF ele consegue ser visualizado em todos os sistemas operacionais, né? Com preservação de layout. Lembrando que os sistemas operacionais a qual você trabalha e o layout nada mais é que as escritas, né? As edições lá, independente do software utilizado. Aí tem a capacidade de edição facilitada, lembrando que não é facilitada porque o próprio PDF ele não te dá essa opção de edição, é justamente para isso, tá? Melhor integração nos sistemas operacionais específicos. Não, porque o específico tem lá o macOS, eu tenho sistemas operacionais Linux, né? E nós estamos falando do quê? Do proprietário da própria Microsoft. Então, lembrando que acaba se tornando fácil porque ele está pedindo o quê? Uma comparação entre o PDF e o Word, tá? Então, procurei na sua prova compatibilidade universal e preservação do layout independente do software utilizado e coloquei mais detalhes aí para vocês. E vamos a 32, assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade que permite múltiplos apresentadores, tá? Então vamos lá, assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade que permite o quê? Múltiplos. Perceba que quando eu coloquei múltiplos, estou falando de vários apresentadores. Colaborarem em tempo real na criação de uma apresentação do Microsoft PowerPoint. Achei muito estranho ter colocado aqui somente Microsoft PowerPoint, porque quando eu falo de múltiplos apresentadores, eu estou falando do pacote Office 365, tá? E eles colocaram somente PowerPoint. Então, ou seja, existe um problema aqui ao você trabalhar com aplicativos que não são 365, que não são aplicativos online, tá? Professor, cabe um recurso aqui? Rapaz, até poderia, né? Mas acontece que ela está muito fácil. Perceba, se eu vou trabalhar com múltiplos apresentadores, eu estou falando de quem? Colaboradores. Então, é compartilhamento de tela? Não, compartilhamento de tela você sabe muito bem que você pode fazer os compartilhamentos de tela com um simples computador, então não seria o compartilhamento de tela. Modo de apresentação, que seria a tecla até mesmo a F5 para fazer a apresentação. Inserir vídeo, não inserir vídeo, você vai lá adicionar um vídeo, mas nós estamos falando do quê? De colaboradores, né? Colaborarem, coautoria. Então ela está muito fácil, está muito dado, tá?
Vou colocar aqui o passo a passo para você trabalhar no teu Office 365 aí, para você também trabalhar com isso. Tá muito fácil, então não tem... Ah, cada um recurso... Tá dado essa daqui, não tem nem o que falar. Beleza? Vamos para a 33. Assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite refinar. Vamos lá. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma refinada, ou seja, ele quer criar algumas regras aqui. Refinar o resultado de busca. E ele quer fazer o quê? Excluindo determinada palavra. Se você quer o sinal de exclusão, obviamente é o sinal de menos. O sinal de menos é uma exclusão também muito dada, tá? Quando nós estamos falando de operadores de pesquisa, nós estamos falando simplesmente disso daqui, tá? Então nós temos o sinal de menos, que é excluir palavras. Coloquei um exemplo aqui quando você quer, né, excluir algumas palavras, né, no momento da sua pesquisa. Ou quando você quer procurar uma frase exata, você coloca ela dentro de aspas, tá? Nós temos aqui o asterisco, que nada mais é que um coringa, né? Quando eu quero substituir palavra desconhecida, por exemplo, coloco lá, eu quero pontos PDF, né? Então eu coloco lá asterisco, ponto PDF. O asterisco é um coringa que pode ser qualquer palavra, né? Então, bem simples, dada também, questão de número 33, foi muito fácil. É simplesmente para ver se alguém algum dia fez uma pesquisa mais refinada no Google, né? Vamos dizer assim, ou no Bing, né? Algum site de busca. Então vamos lá, vamos continuar. 34. O Windows 10 está iniciando lentamente. Veja só. O Windows 10, aqui ele colocou bem detalhadinho que ele está falando de quem? Do Windows 10. Está iniciando lentamente. E programas demoram para abrir. Certo, eu ligo o computador, demora para carregar. E quando eu vou tentar abrir os programas, eles demoram para abrir. A suspeita é que muitos programas estão sendo executados em segundo plano sem a necessidade. Ou seja, o Windows está iniciando com alguns programas a mais. Assinale a alternativa que apresenta a ação mais apropriada para fazer o quê? Melhorar o desempenho do sistema nesse caso. Se eu quero melhorar o desempenho nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou dar o comando Ctrl Shift ESC ou o comando Ctrl Alt Delete, vai abrir a tela de segurança do Windows, você vai selecionar o gerenciador de tarefas e você vai aonde? Vai iniciar. Verifica os programas. Você vai na opção iniciar e verifica quais os programas que você não quer que inicie junto ao Windows. Clique nele, desabilitar, ou botão direito desabilitar aqui, tá? Vá pelo Ctrl Shift ESC, que é um atalho igual eu ensinei para vocês, que é o atalho direto para abrir o gerenciador de tarefas, ou Ctrl Alt Delete, que é o atalho indireto, onde vai abrir a tela de segurança do Windows, você vai na opção gerenciador de tarefas, tá? Todo aluno meu precisa saber disso aqui. Isso aqui é base, tá? Da informática, beleza? Então, veja só, mais uma vez, caiu na prova. Desde 2002, gente. Cobrado lá pela CESP, tá? Gerenciador de tarefas, então não há desculpa. Você é meu aluno, eu vou pegar no seu pé. Você precisa aprender sobre gerenciador de tarefas, tá? Normalmente, isso aqui, sala de aula, eu passo pelo menos, no mínimo, umas 10, 15 questões em sala de aula para os alunos, porque isso cai em prova. Tô cansado de falar isso. 35. Assinale a alternativa que apresenta a principal função de um programa antivírus em um computador. Vamos lá, assinar o quê? A alternativa. A principal função de quem? Do antivírus. Outra questão dada, o antivírus serve para quê? Pelo amor de Deus. É para melhorar a performance do sistema? Muito pelo contrário, o antivírus deixa o sistema operacional lento, porque ele está trabalhando ali, ele está verificando se tem alguma ameaça ali dentro do sistema operacional. Controlar o acesso à internet? Não, o antivírus não vai fazer controle de acesso à internet, não. Aumentar a velocidade da navegação? Aumentar nada. Ele vai proteger contra o quê? Olha só o que eu precisei passar para vocês no momento da aula. O que é malware? O professor não tem a menor ideia do que é malware. Então é por isso que eu tenho uma aula exclusiva do que é malware. Ou seja, nós temos mal de malícias e ware de software, programa malicioso. Então é para proteger contra programas maliciosos, vírus e outros o quê? Ameaças cibernéticas, beleza? E mais uma vez lembrando para você que o próprio sistema operacional, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, tem o seu próprio antivírus, que é um dos melhores antivírus já criado, tá? Desde que seu sistema operacional seja o original. Professor, isso é uma droga do antivírus. Sim, se for pirata, ele vai ficar removendo seu crack lá, né? Seu ativador, né? Mas, professor, eu comprei o original. Use o Defender, tá? Temos as últimas versões, que a Microsoft já chama de Microsoft Defender. Se você tem o Windows 10, né, para trás, é o Windows Defender, tá? No Windows 11 já é Microsoft Defender. Beleza? Espero que você tenha gostado da minha aula aí em Porto Velho, aí no gabarito, tá? Da Insanos. E lembrando que vamos ficar preparado aí para a próxima, beleza? Não pare, nunca pare de estudar, porque a sua vaga tá ali garantida. Você só precisa
treinar. Você precisa de um tempo, o professor de informática já está aqui, são 25 anos nas costas aí, né? Trabalhando, atuando nessa área e simplesmente entregando o melhor material de minha autoria para você. Beleza? Gostou do formato aí que eu preparei para vocês, bem detalhadinho, bem bonitinho? É o seu professor de informática em Santos, beleza? Até a próxima. Muito obrigado, fica na paz, fica com Deus.